Então, como a gestão de competências, ela busca integrar os subsistemas de gestão de pessoas, forma um processo. Essa competência organizacional, ela é fonte de vantagem competitiva, mas para ser vantagem competitiva, ela tem que gerar valor para os clientes e diferenciais competitivos. E aí, meus amigos, vocês devem estar pensando, bah, Fábio, qual é a diferença entre vantagem competitiva e diferenciais competitivos? Nota bem, vou te explicar através de um exemplo. Eu, Fábio, a minha formação básica é matemática e administração. Eu sou bacharel em matemática e bacharel em administração. Para ministrar aulas de administração, a matemática é um diferencial competitivo que eu tenho em relação a um outro colega que só tem formação bacharelada em administração. Então, o diferencial, ele dá base para a vantagem se instalar. Ficou claro? Vamos seguir. É muito importante nós considerarmos que as competências organizacionais, elas estão relacionadas às pessoas, à tecnologia e à estrutura organizacional. Como isso aqui tem caído muito em prova, pessoal? Como que nós podemos classificar as competências organizacionais? Em 3 tipos. As básicas, que são aquelas vinculadas à sobrevivência da organização. As seletivas, que buscam diferenciar a organização dentro do seu mercado. E as essenciais, ou seja, são aquelas que estabelecem competências de difícil imitação. Assim, nós temos o conhecimento, habilidade e atitude que alimenta o nosso desempenho. Esse desempenho é relacionado a comportamentos e resultados. Observa que esses resultados buscam sempre o equilíbrio organizacional. Tu não pode te esquecer disso. Gestão por competência busca o equilíbrio organizacional. Certo? Vem para a tela e vamos seguir. Qual é a relação entre aprendizagem, competência e desempenho? A aprendizagem é o processo pelo qual a pessoa adquire competência. Conhecimento, habilidade e atitude. Desempenho é a manifestação do que a pessoa aprendeu, ou seja, é a expressão prática da sua competência. E esses efeitos, eles podem se dar nos 3 níveis organizacionais. Lembra lá na aula de comportamento, no nosso primeiro encontro, que nós vimos o comportamento organizacional desdobrado em 3 níveis. Micro, meso e macro. A mesma coisa nós temos aqui. A gestão por competências, ela pode se dar através de transferências horizontais ou verticais, ascendente do indivíduo para a equipe, da equipe para a organização, ou descendente da organização para a equipe, da equipe para o indivíduo. E a horizontal é aquela que se dá dentro do mesmo nível.
como que se dá a gestão de pessoas por competências? Então, olha bem na tela que isso aqui é bem importante para ti. Partimos sempre de onde? Do planejamento estratégico. E conforme a gente já tem visto nos nossos encontros, tudo starta a partir do planejamento estratégico. Do planejamento estratégico, a empresa define o planejamento de gestão de pessoas. E aí ela vai dizer como se dará a avaliação de desempenho. Nota na tela que a avaliação de desempenho ela pode ser por educação corporativa, alocação de talentos, orientação profissional, benefícios e comunicação interna. Essa avaliação de desempenho profissional, ela gera competência, que retroalimenta o planejamento estratégico. Vamos entender por quê. Quem é que faz o planejamento estratégico se tornar realidade? As pessoas. Então, gerir pessoas por competência é trazer à tona quais são seus conhecimentos, suas habilidades e suas atitudes, em equilíbrio aos objetivos organizacionais. Então, como se desenvolvem as competências? Elas podem formar-se progressivamente à medida que as pessoas mobilizam suas capacidades em interdependência com outros recursos. Por que que a gestão por competência é um método contemporâneo? Porque ela tem caráter sistêmico. A gente acabou de ver na tela. Interdependência. Visão sistêmica. Interage criativamente com as demais pessoas, compartilham conhecimentos, articulam a tecnologia às capacidades individuais, questiona proativamente os procedimentos e os valores expressos na cultura e reconstrói coletivamente competências organizacionais. Lembra que a gente já havia visto, né? A empresa, ela é um organismo vivo. Ela está em constante alteração. Esse processo desenvolve competências. Aqui, na tela, nós temos a lógica do equilíbrio organizacional. Ou seja, os objetivos individuais com as características da organização. Quais são os afetos que afetam o desempenho no trabalho? As competências organizacionais, o ambiente de tarefa, lembra na nossa aula de planejamento estratégico, a porta da empresa para dentro, esse é o nosso ambiente de tarefa, e as características do trabalhador, seu conhecimento, suas habilidades, suas atitudes, sua motivação, sua experiência profissional. De forma interdependente, esses fatores contribuem para o desempenho no trabalho. Nesta tela, nós temos o quê? Os motivos que levam uma empresa a implantar gestão por competência. Nós temos elas expressas através da norma, da série de normas 9.000, versão de 2000. Essas normas buscam incrementar, enfatizar o caráter sistêmico e colaborativo dentro das organizações. Agora, meus amigos, questão certa da tua prova. Isso é certo que vai cair. É mapeamento de competências.
Que é isso? É um processo de investigação, onde se buscam descobrir o conjunto de comportamentos que levam ao melhor resultado. Então, quando eu faço um mapeamento, eu busco identificar as competências comportamentais, as técnicas, as core competence. Cuidado, esse termo foi criado por Hamel e Prahalat. Quem são esses pesquisadores? Que se deteram na lógica de entender como a gestão por competência estabelece vantagem competitiva. Definir as competências essenciais, as gerenciais de autogestão. Ou seja, falou em mapeamento, tu vai buscar sempre o quê? Varrer, dissecar, analisar detalhadamente quais são as competências que tu tem disponível. Então, olha ali, ó. À medida que tu faz o mapeamento de competências, tu vai identificar o quê? A lacuna, ou seja, de um lado, as competências organizacionais, de outro lado, o indivíduo. O que falta para te alcançar o equilíbrio? Isso a gente chama de lacuna de competência. E aí vem a lógica básica. Até hoje, todas as questões que eu vi em prova sobre gestão por competência tratavam disso que está na tela. É muito importante que tu te atente a esse quesito. Olha só, vamos colocar no quadro. O TRE quer colocar em prática a gestão por competências. Por onde que ele começa? Primeiramente, pela formulação da estratégia organizacional. Ou seja, o que é a estratégia? Lembra lá na aula de planejamento estratégico. Estratégia é a maneira pela qual tu alcança um objetivo. Feito isso, nós vamos, de forma integrada, definir a identidade estratégica e os objetivos estratégicos. Identidade estratégica, missão, visão, valores. Missão, por que a empresa existe? Visão, onde ela quer chegar no futuro? Valores, quais são os princípios, as crenças que fazem com que a empresa tenha aquela missão para alcançar aquela visão? E os objetivos estratégicos. Feito isso, nós vamos para a terceira etapa, que é a definição dos indicadores. Existe uma máxima na administração
contemporânea criada por Peter Drucker. Quem é Peter Drucker? O pai da moderna ciência da administração. Drucker diz o seguinte: tu só gerencia aquilo que tu mede, aquilo que tu monitora, aquilo que tu acompanha. Então, formulei a minha estratégia, defini a minha identidade estratégica e os meus objetivos, defini os meus indicadores. Agora, eu vou definir as competências organizacionais. Se eu parar para pensar bem, as 3 primeiras que estão em azul já estão prontas. Elas vêm de onde? Lá do planejamento estratégico. O mapeamento de gestão por competência começa a partir do momento que o administrador define quais são as competências organizacionais. Aí, pessoal, o conjunto de tudo isso nos leva a quê? A análise do diagnóstico das competências humanas. Então é bem simples de entender. Definir as competências organizacionais. Agora eu vou olhar o que eu tenho dentro de casa. Ou seja, no meu ambiente de tarefa, no meu microambiente, quais são as competências humanas que eu tenho para dar conta das competências organizacionais. E daqui eu tiro 2 ações. Quais são elas? Ou eu vou buscar no mercado de trabalho profissionais que atendam essa lacuna, ou eu vou desenvolver internamente as pessoas que eu tenho. Então, nós vamos desenvolver competências internas ou qual é a outra alternativa? Buscar competências externas. O que significa isso? Eu vou buscar no mercado de trabalho profissionais que atendam essa lacuna. Feito isso, nós vamos formular o plano de trabalho de gestão por competência. E qual é a ação que o administrador sempre toma, que eu venho falando sempre para vocês?
monitoramento, a definição de indicadores. Observa na tela, olha lá, ó, que a partir do momento que eu defini os indicadores de desempenho e remuneração das equipes formadas a partir da análise da lacuna, eu vou acompanhar e monitorar proativamente. Assim, como é que a gente pode falar sobre gestão por competência? 6 fases: a sensibilização, a identificação das competências, a reavaliação dos cargos, o treinamento, a avaliação das qualificações, avalie o desempenho, reinicie o processo. É muito importante a gente traçar que a avaliação de competências e a avaliação de desempenho são distintas quanto ao seu objetivo, quanto à sua aplicação, a sua perspectiva de análise e as suas características de aplicação. Nós temos aqui na tela demonstrado esse quadro comparativo. Então, como é que a gente avalia por competências? Partindo do mapeamento. A partir desse mapeamento, a gente vai definir competências técnicas e interpessoais. A avaliação de desempenho por competências, ela é consideravelmente o principal método avaliativo que mais agrega valor à empresa. E o terceiro método contemporâneo é a avaliação participativa por objetivos, ou seja, é uma metodologia que busca estabelecer entre o orientador e funcionário metas e prioridades comuns à organização. Nesse sistema, na avaliação participativa por objetivos, os objetivos são definidos como alvos nos quais as pessoas e os indivíduos procuram alcançar num determinado período de tempo. Se estabelece a partir de uma visão proativa, participativa, motivadora, integradora e principalmente democrática. Observem que o método da avaliação participativa está demonstrado ali na tela. A lógica básica qual é? O grupo junto, colaborador e gestor traçam os objetivos que devem, em forma integrada, serem alcançados. Quais são os erros que um avaliador pode cometer? Trouxe para a tela, olha só, efeito halo. O que é o efeito halo? É aquele preconceito que o avaliador traz já em si. Por exemplo, se ele encontra na equipe uma pessoa com a barba grande e é um avaliador que tem um posicionamento mecanicista, ele vai avaliar mal aquele colaborador. Não confunda efeito halo, que é o preconceito, com efeito pessoal. O efeito pessoal é quando o avaliador ele não consegue separar a pessoa do colaborador. Efeito de tendência central. O avaliador faz uma média do grupo. E esta média ele julga para avaliar todos. Efeito de complacência ou rigor. Deixa eu arrumar aqui. O que é o efeito de complacência ou rigor? Ou ele é muito complacente na avaliação ou muito rigoroso.
trabalha com extremos. Efeito de fato recente, o efeito recenticidade. O avaliador ele não analisa o todo do desempenho, e sim o fato recente. Efeito de semelhança. O que um fez, um avaliado fez, o avaliador utiliza para julgar o próximo avaliado. E efeito de primeira impressão é uma consequência do despreparo do avaliador. Está diretamente associado ao efeito halo. Quais são as novas tendências num processo de avaliação de desempenho? Trabalhar de forma sistêmica. Olha só, a avaliação de desempenho hoje, ela é um sistema que utiliza a medição e a comparação de algumas variáveis individuais, grupais e organizacionais. Ou seja, rompe-se a burocracia mecanicista e se aplica uma lógica eminentemente sistêmica. Como que isso é feito? Através dos indicadores, ou seja, tu só gerencia aquilo que tu mede. Nós podemos ter indicadores globais para toda a empresa, grupais para a equipe e individuais para a pessoa. Lembrando sempre que o feedback, a retroação, é, na gestão por competências, a forma de reter e desenvolver as pessoas, passando sempre as competências pessoais, tecnológicas, metodológicas e sociais dos 3 níveis, para que a pessoa e a empresa alcancem seus objetivos. E assim, meus amigos, nós encerramos esse ponto da matéria, que é extremamente fácil e muito interessante de ser analisado. Lembrando sempre o que as bancas cobram. Conceito de competência, sua classificação e mapeamento. Reforço mais uma vez, qualquer que seja a tua dificuldade, eu estou à tua disposição. Surgiu uma dúvida, na hora me manda um e-mail, fabio.maia70@gmail.com. Eu estou à tua disposição. Lembra? A gente viu hoje, né? O equilíbrio organizacional, as competências individuais, as características individuais e as características da empresa. Nós todos do Andressan queremos que tu fique entre os primeiros. Então não te acanha. Ah, eu não vou mandar um e-mail porque pode ser uma bobagem. Não existe isso. Eu estou à tua disposição. Conta comigo. Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Aquele abraço, pessoal.